E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paz e graça a todos os irmãos. Paz da graça de nosso Salvador, enviado por nosso Pai, o Pai de todos os Espíritos, para que nos abençoasse nesta baixa terra. Meus irmãos, dando seguimento aos vídeos que já foram concluídos, hoje nosso Pai preparou mais um dia para estarmos diante da sua presença. Porque disse ele, onde tiver 2 ou 3 de vós reunido em meu nome, eu estou presente entre vós. E o que esses irmãos deviam fazer? Fazer cultos? Não. Na verdade, o que ele nos ensinou, que nós devíamos de partilhar o pão, assim como ele fez. Então vamos comer pão e beber café? Não. Vamos partilhar o pão, que é as suas palavras, dita por ele. E como já foi esclarecido em outros vídeos, que realmente a Bíblia contém a palavra dele, porém outros colocaram a sua mão aqui. Mas aí o irmão pode pensar, não, ninguém teria coragem de fazer isso. Na verdade, não era para ter, irmãos. Mas, assim como diz a própria Bíblia, que está escrito nela a respeito de que um abismo chama outro abismo. Então, eles mataram o Filho enviado por nosso Pai, o Pai de toda a paternidade. Então, qual seria mais difícil? Matar o Filho ou manipular as suas palavras? Eu acho que matar o Filho era mais difícil, pois eles fizeram. Então, o restante é café pequeno para eles. É manipular a palavra. Por quê? Porque eles mesmos disseram isso. Cortemos a árvore e consumimos com os seus frutos. E quem eram os frutos? Aqueles que estavam ali, naqueles dias, os seus discípulos, todos. E quando eles terminaram de cortar a árvore, que era o madeiro verde, eles consumiram também com os frutos. E aí começaram a gerar frutos para a perversidade, para o engano, para nos levar de volta à escravidão. Meus irmãos, hoje vamos abrir a Bíblia para poder nós meditarmos um pouco nos escritos que aqui está. Se o irmão tem uma Bíblia aí, abra ela. Se não tem, busca. É importante que eu faça uma leitura e você confira na sua própria Bíblia, porque maldito será o homem que confia no homem. No entanto, ninguém ouviu esse ensinamento. Todo mundo está acreditando nos homens. Eu, porém, não quero que ninguém de vocês aí, do outro lado, acredite em mim. Mas tão somente veja e confira as palavras que eu vou dizer aqui dentro da sua Bíblia, para que nós possamos chegar ao entendimento da palavra que foi dita por nosso Salvador. E a parte que eu quero ler, irmãos, aqui com os irmãos, está em São Mateus, no Evangelho de
Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Para quem não me conhece, meu nome é Eber. Por um tempo estive também nessas denominações religiosas. Claro, não tive em muitas, na verdade eu fiquei em uma só. Mas a minha mãe já vinha de outras passadas, então eu sei que o que se prega um é o mesmo que se prega em outra. Porque está tudo dominado pelo sistema religioso. Agora, irmão, nós precisamos compreender o seguinte, que os verdadeiros cristãos estavam ali naqueles dias, juntamente com o nosso Salvador, que eram todos aqueles que creram na sua palavra. E quando eles cortaram a árvore e consumiram com o fruto, se plantaram outra árvore com o nome do nosso Salvador. E todos confiam que hoje são cristãos, que estão seguindo as palavras do nosso Salvador. E não estamos, irmão Hélio? Sim, em parte não. Por causa dos acréscimos, por causa dos versículos que foram tirados, que nos daria compreensão das verdadeiras palavras do nosso Salvador. Como já foi falado nos vídeos passados, com a intenção de nos escravizar de novo, num evangelho que não vai nos levar a lugar algum. Eu citei, irmãos, em um dos vídeos anteriores, que eles mostram que o Deus do Velho Testamento é o Pai do nosso Salvador, Yahushua, o enviado. Porém, na sua Bíblia, se você ler com atenção, comparando os mandamentos lá do Velho Testamento com os mandamentos que o nosso Salvador trouxe, você vai ver ali, entre um e outro mandamento, do Novo e do Velho, você vai ver que não tem como nosso Salvador ser filho do Deus do Velho Testamento, porque, como eu disse em outro vídeo, que esse Deus do Velho Testamento é o Deus Pai da matéria. Mas o nosso Salvador veio nos revelar que estava oculto desde a fundação do mundo. Ninguém o conheceu, ninguém sabia dele, porque o Deus deste século, ele é cego. E por sua cegueira, ele não conseguiu ver que existia um acima dele. Então ele disse com as suas próprias palavras que ele era Deus e que não havia outro Deus, senão ele mesmo. Mas ele pecou contra a totalidade, porque ele é um dos que está mais abaixo, ele não é um dos que está acima. Porém, o nosso Salvador, ele disse, eu sou de cima e vós sois de baixo. Então está aí, para que os irmãos possam entender, nós vamos ler então o 23 de Mateus, para que os irmãos possam ver as palavras do nosso Salvador quando ele chegou ali e bateu de frente com os escribas e fariseus, os homens da lei, que
que serviam o Deus do Velho Testamento. Então o título é esse. Yahushua censura os escribas e os fariseus. Yahushua, no nosso conhecimento, é o Salvador. Mas para os irmãos, segundo foi passado, Jesus. Então vamos ler. Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Vemos aí, irmãos, que aqueles homens estavam assentados na cadeira de Moisés, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, esses homens que se assentam na cadeira de Moisés, e nós podemos, não, agora não tem mais ninguém fazendo isso. Todos eles, nesses templos religiosos, ainda se assentam na cadeira de Moisés, dizendo que Yahushua, o nosso Salvador, é filho do Deus do Velho Testamento. Porém, não é verdade, porque vemos quando nós colocamos os seus ensinamentos com os ensinamentos da lei, ele tem uma divergência muito grande. Aqui ele instrui os discípulos que eles deviam de ouvir tudo quanto eles disseram, mas não devia de proceder conforme as obras deles, porque eles diziam o que era bom fazer, porém não faziam. Entra aí mais um ensinamento do nosso Salvador. Pode uma árvore boa produzir bons frutos? Sim. E uma árvore mal, ela produz frutos maus. Ao mesmo tempo que a árvore boa não pode produzir mau fruto, a má árvore também não produz fruto bom. Então entendemos, irmãos, que realmente aquelas árvores que estavam ali plantadas, que é o judaísmo, aquela árvore, ela não tinha nela frutos bons. Por quê? Por causa da lei? Não, a lei de fato é a nossa vida. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar, né? Tudo quanto diz ali nos 10 mandamentos que foi dado, esses sim, de fato, são bons ensinamentos. Porém, irmãos, esses escribas e fariseus, eles vieram acrescentando dentro das palavras do Deus do Velho Testamento os mandamentos e ensinamentos deles. Por isso o nosso Salvador disse que são doutrinas e preceitos que provêm do homem e nada pode. Então, de 10, eles têm, hoje aí não se dá nem para contar quantos mandamentos, quanta coisa. Porém, nada disso nos vai conduzir à salvação. Por quê? Porque são doutrinas e preceitos de homem, e não de nosso Salvador Yahushua, o qual morreu por nossas almas e nos deu o direito de entrar no reino da glória do Pai. Meus irmãos, então vamos continuar. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, porém eles nem com os dedos querem movê-los. Eu moro aqui num povoado e passa muita gente na época das festas da Trindade aqui
em Goiás, a igreja católica em Trindade é o lugar onde se faz as romarias, né? E passa por aqui gente que vem de grandes distâncias do estado de Minas, caminhando. Tem deles que passa por aqui, meus irmãos, com os pés já todo destruído, mancando. Olhando assim, eu penso que muitos deles não conseguiram nem cumprir os votos deles. Porque ali tem carro, então vai indo, quando não aguenta mais, entra num carro e segue, né? Mas então, conversando com alguns deles, eu falei, rapaz, interessante, porque eles colocam esses fardos nas costas dos seis, mas eu nunca vi um padre, um papa, caminhar de um estado a outro para fazer isso. Então tá bem aqui, irmãos, uma passagem que nós podemos compreender, né? Ah, mas aqui no meio dos protestantes não tem isso. Tem sim, eles atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, com o dedo, não querem movê-los. Alguns, por ser, vamos dizer, mais sinceros e ter um pouco da verdade no coração, às vezes ajuda, faz alguma coisa. Mas aí está a diferença entre o nosso Salvador, que ele não veio dar nenhum mandamento que ele mesmo não tenha cumprido. Para citar um exemplo, quando Abraão estava no deserto e veio a ele 3 anjos do céu. E quando chegou ali na tenda de Abraão, Abraão correu, viu ao longe que eram anjos da parte do Deus do Velho Testamento, correu, pegou uma vasilha e colocou ali para que ele pudesse lavar o pé daqueles anjos que ali chegaram na sua tenda. Mas o nosso Salvador já fez diferente. Ele pegou uma vasilha e ele lavou o pé dos seus discípulos. Então será que o Deus do Velho Testamento é o Pai do nosso Salvador, Yahushua? O Pai de Jesus, como você conhece? Não tem aí, irmãos, uma contradição muito grande? Não dá para casar os dois, dizer que é pai e filho? Claro que não. Mas eles conseguiram fazer isso. Colocar o Deus do Velho Testamento como o Pai de nosso Salvador, Yahushua, para que nós não consigamos sair da prisão, que é o judaísmo. Ah, mas eu agora sou cristão. Sim, você é cristão. Porém, se você for buscar a raiz da árvore, ela está fundada no judaísmo. Então você é um judaico cristão. Ele veio separar água e óleo. Ainda que você coloca num liquidificador água e óleo, bata com a maior velocidade que você tiver naquela máquina, você vai ver que tem ali um líquido quase a figura de leite. Eu falo, misturou tudo. Agora sim, diz que eu não consegui, eu consegui. Então você sai e vai dar uma volta. Quando você voltar, a água já se separou do óleo de novo. Não pode ser misturado. Isso nós conseguimos ver com nossos olhos. Se nós tentar reproduzir o que eu estou dizendo aqui, vai acontecer exatamente como eu disse, né?
porque é fácil reproduzir isso. Porém, dentro da mente das pessoas é difícil. Mas é o que eu estou aqui, irmãos, me propondo a fazer, separar a água do óleo. Porque a água misturada com óleo, pode beber? Não, não é bom não, faz mal. Se beber a água, ela está com óleo, o óleo vai te causar algum dano, né, no seu estômago. Mas e o óleo com água? O que nós faz com ele? Também não tem jeito de fazer muita coisa com ele não, porque se você for pôr numa lamparina, não queima, não vai acender ali o fogo, não vai ter jeito. Vai molhar o pavio e não acende. Por quê? Porque tem água misturada com o óleo. Então, o nosso pai não é a favor das misturas. Porém, ao contrário dele, Satanás é mestre em misturar as coisas, a verdade com mentira e tanta coisa que ele faz. Porém, todas são imperfeitas, né? E vamos ler então mais um. Esses homens fazem todas essas coisas a fim de ser vistos pelos homens, trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui está mais uma contradição entre esses homens que estavam no judaísmo, está hoje também dentro do cristianismo, que eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, mestre. No entanto, se nós examinando os escritos originais, vamos ver que o nosso Salvador, ele se assentava com os seus discípulos, no meio deles, seja numa pedra, no chão, num lugar semelhante a esse que eu estou aqui, Monte das Oliveiras, né? E ali, ele não tinha um púlpito para ele subir. Por causa da multidão, é necessário que um homem que está falando, ele esteja numa posição mais alta, é claro, mas isso não é necessário que seja um púlpito ou um altar, como se diz aí, porque o altar sobre o qual o nosso Messias pregou, anunciou a boa notícia, é a terra incompleta. Ele fez ali, naquela região, e através daquela região ali, ele instruiu os seus discípulos para que eles fossem por todo o mundo. Pregai o evangelho, a boa notícia, a todos quantos creem e for batizados serão salvos. Batizando-os no meu nome. Não teve conversa de Pai, Filho, Espírito Santo. Não teve isso. Ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar. Claro que ele veio enviado pelo Pai. Não o Pai do Velho Testamento, o Pai de toda a paternidade, o Pai de todas as luzes, o Pai de todo o Espírito. Então, irmãos, nós podemos ver a contradição em tudo que esses homens colocaram para nos levar a crer que o nosso Salvador fazia parte do judaísmo e que ele era um Messias judeu. E isso está muito forte ensinado aí. Quantos canais tem no YouTube afirmando esta mentira como verdade?
Mas é necessário que assim aconteça. Por que é necessário, Heber? Pelo seguinte, irmãos, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ao evangelho corrupto, cheio de toda mentira e engano, esse todos são chamados. Mas no evangelho que ele veio nos trazer, na boa notícia, ele disse assim, ora, eu posso convidar vocês todos, porém, vocês não podem vir só porque eu convidei. O meu pai, ele tem que revelar para vocês. Ele examina o coração. E se ele vê que realmente, de fato, você é um escolhido por ele, aí sim ele revela. Mas aí não, fizeram um evangelho da prosperidade. Não, aqui é o seguinte, você está tranquilo, vai para o céu mesmo, vou te abençoar aí e tal, no seu negócio, nas suas coisas, e promete tudo o que é material. Coisas que te tiram o tempo. Ah, mas eu não quero mexer com estudar e formar porque o meu desejo era de conhecer a salvação dada por nosso Salvador. Não esquenta não, nós estamos cuidando disso para você. Basta você vir para a igreja, vai trabalhar, vai formar e traga o seu dinheiro e deposita aqui, está tudo certo. Não é? Vamos te vender um lugar lá no céu. Onde você quer? Você quer mais perto ou mais longe de Jesus? Ah, eu quero estar mais perto dele. Ó, só que para estar mais perto dele é um pouquinho mais caro. Assim como foi no princípio desse evangelho corrupto que aí está, que é a igreja católica, que é a árvore em que todos os evangelhos estão nela. Eles são tão cegos que dizem, não, nós não somos, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, certo? Mas essa árvore, nasceu com o nome de Igreja Católica Romana, do imperador romano Constantino, o qual teve participação ali. Se ele não teve os anteriores a ele, mas para mim é uma árvore só, então os romanos, mataram, juntamente com os judeus, cortaram a árvore, consumiram com os frutos e puseram outra árvore no lugar. No qual lugar? Em Jerusalém, não é? Onde mataram o nosso Salvador. Porque ainda que o templo de lá foi destruído, de lá saiu toda a Babilônia para a terra. E todas estão nessa mesma árvore. Não, mas eu sou da Assembleia de Deus. É uma gaia dessa árvore. Eu estou na congregação, ela parece que aponta para cima, ela é bem boa. É mais uma gaia, uma galha dessa árvore. Eu sou batista, é outra galha. Eu sou testemunho de Jeová, é outra galha. Eu sou adventista do sétimo dia. Esse? Não, esse é diferente. Por que, irmão? É porque ele é diferente. Porque ele é mais uma galha da árvore chamada judaísmo. Está compreendendo, irmãos, que não importa em qual galho da árvore você está? O importante é que esta árvore essas galhas
estão fundadas em uma árvore. Então, o que vale, na verdade, é o tronco da árvore e as raízes dela. Porque as galhas, nós podemos cortar todas e vão nascer outras novas, com outros nomes, com isso, com aquilo outro, né? Então é uma árvore que se chama cristianismo e já que tem mais ou menos 51.000 denominações religiosas. Então quer dizer que são 51.000 brotos que brotou da mesma árvore. Bom, e sendo essa árvore que produz mau fruto, e se você está num desses galhos, não adianta você dizer que o fruto dela é bom, porque não é. Não é. Se é veneno, é morte. Porque a árvore boa foi cortada e até os frutos foram consumidos para que ninguém replantasse daquela semente. Porém, o nosso Salvador, que é sábio, fez com que fosse guardado nas areias do deserto do Egito alguns frutos desta árvore, algumas sementes. Eles não conseguiram destruir tudo, não. Até porque o nosso Pai não permitiria, porque chegaria um tempo em que essa verdade teria que ser revelada. E que nós deveríamos de lutar e trabalhar uns com os outros a fim de que derrubar a Babilônia. Claro, somos pequenos, não vamos ter força para lutar contra o sistema religioso no mundo afora. E nem é a vontade do nosso Pai, senão que nós cheguemos àqueles a quem o Pai escolheu. Lhes mostramos a verdade. Se eles receberem, bem. Se não, você pode sair, bater a poeira dos seus pés e ele vai se ver lá na frente. Não conosco, mas com o dono de toda a verdade. Né? Vai ser julgado. Ah, sim. Por que eu morri? Você morreu porque eu mandei o fruto da vida. Você rejeitou, comeu o fruto da morte. Muito simples, não é, irmão, de compreender? Então tá, irmãos, aqui já passou 33 segundos, né? Eu vou encerrar por hora e logo eu faço o seguimento de um próximo vídeo. Quero pedir para os irmãos que lembrem, irmãos, de assista o vídeo completo, porque tem revelação ao decorrer dele todo, então é necessário que se assista. Só com os ouvidos? Não, ouve com o ouvido, entende com o seu coração. Foi esse o ensinamento que ele nos passou. Porque quando se fala com a pessoa, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Não vai no coração. Permita que a palavra entre no seu coração. Abra o seu coração para que a palavra possa entrar e fazer morada. Né? Eu gosto de fazer uma comparação seguinte, irmão. Você chega num restaurante e pede o garçom: por favor, me traga uma garrafa de água sem gás. Aquele garçom vira as costas e vai ali buscar. Prazo de segundo, ele chega com a garrafa de água com gás. Você fala para ele: mas eu te pedi uma água sem gás. E você me trouxe uma água com gás. Ah, eu não entendi direito ou tal, coisa, né? Por quê, irmãos? Porque a pessoa ouviu, entrou aqui e saiu aqui. É muito necessário, irmãos, que quando nós vamos examinar a palavra do nosso
nosso Pai, que nós pedimos Ele, o Seu Espírito. Vamos para um lugar onde tenhamos paz como esse aqui. Veja, os pássaros cantando, a cigarra. Nada disso me tira comunhão, pois tudo é criação do nosso Pai, é parte do todo, não é? Ainda que seja do Pai da matéria. Mas tudo é muito bom, a natureza, tudo foi permitido através do Pai de todas as luzes. Então, devemos respeitar e amar tudo, os animais, né, irmãos? Seja os domésticos, seja os do mato aqui, irmão, às vezes encontro até cobra. Eu não tiro a vida delas, né? Se tiver no meio, for perigoso, eu até pego ela, atravesso o colo, jogo ela pro lado de lá, mas não, pra quê? Né? Na verdade, aqui é a casa deles. Eu é que estou invadindo o terreno deles. Não é eles que estão invadindo o meu. Então eu já peguei dentro de casa cobra, eu tiro e levo para longe. Mas eu não tiro a vida dos animais. Por quê? Porque são criação, são almas viventes também. Uai, mas alma não é só o homem? Não, nós todos somos alma, né? É por isso que nós devemos se considerar muito, irmãos, privilegiados por nosso Salvador vir salvar as nossas almas. Porém, não será todas. Mas todos quantos desejar e procurar, vão encontrar. Porque você, irmão, eu aqui, sou um terreno, como essa terra mesmo, pois fomos feitos do pó e o pó tornaremos. Mas dentro dessa terra aqui tem um tesouro. E você, só você pode encontrar esse tesouro. De que jeito? Ouvindo as palavras do nosso Salvador. Ah, mas na internet tem muitos ensinamentos e tal, e isso e aquilo, como é que você faz para atingir o homem interior e coisa e tal? Pois é, meus irmãos, isso é um comércio muito grande, eles não podem te mostrar. Ainda que mostram palavras bonitas e tanta coisa, mas de verdade não podem, certo? Então, só o Filho do nosso Pai, Yahushua, ele sim pode nos revelar toda essa verdade. Então, ouça, irmão, vamos seguir para um próximo vídeo. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.